Boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior aqui da Artefato Acabamentos. Eu vou estar trazendo para vocês algumas informações aqui da nossa empresa que trabalha com revestimentos de concreto, né, cimentícios aí na área de acabamentos. Só para vocês aqui, a gente iniciou ela na garagem de casa, trabalhando com gesso, né, 3D, e hoje a gente montou essa empresa, está com essa empresa aí, trabalhando com concreto arquitetônico. Então vem com a gente aí que eu vou mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, a ideia minha, a intenção minha ao abrir esse canal é falar para vocês como eu iniciei nessa área de construção civil, falando sobre os produtos que a gente vende aqui, que são na área de acabamentos. E o objetivo aqui ao criar esse canal é trazer para vocês a experiência de como iniciar uma empresa no ramo de acabamentos em concreto. Em outra oportunidade vou estar trazendo mais informações para vocês aqui de como eu entrei nesse ramo. Na verdade eu sou formado em serviço social, olha para você ver, nada a ver, né? Eu sou assistente social, trabalhava e ainda trabalho na prefeitura, né, na parte da manhã, como assistente social, e através de uma reforma que eu fiz em casa, procurei alguns GCs para fazer aquelas peças de 3D há 3 anos atrás, 4 anos atrás, na época da pandemia, para fazer um revestimento de parede para mim. Não dando certo esse GC de fazer esse revestimento 3D em casa, eu tive, por curiosidade, pesquisar no YouTube como era o processo de fabricação dessas peças em gesso 3D. Na época eu fiz lá essa pesquisa, comprei umas forminhas, eu mesmo comecei a mexer lá, né, em casa, né, na garagem de casa. Depois vou trazer algumas fotos para vocês aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo algumas fotos do início lá em casa, como eu comecei a fazer isso, sem conhecimento nenhum, sem a ideia de como eu ia começar a fazer isso lá em casa. Mas através de pesquisas na internet, no YouTube, principalmente, a gente adquiriu uma certa habilidade, né, um certo conhecimento, e comecei a fazer isso lá em casa. Daí, algumas amigas da minha esposa, né, que tem clínicas, né, viram essa arte que eu fiz lá em casa, vamos dizer assim, né, que eu acabei postando na internet, gostaram, e como ainda estava no início, né, esse movimento aí dos revestimentos em 3D, ela não tinha ninguém que fazia isso aqui na nossa cidade, ela me pediu para poder eu fazer isso na clínica dela. Eu fui com a fé e com a coragem, né? Antes de iniciar na casa dela, eu ainda fiz mais 3 paredes lá em casa de gesso 3D, pegando a prática para depois ir para a clínica, né? E logo em seguida, rapidamente eu peguei como é que funcionava, como é que fabricava o gesso, as peças em 3D. Estudei um pouco sobre essa questão de como fazer os alinhamentos necessários nas paredes, né? De que forma era melhor para poder sair um resultado, né, mais assim, próximo à perfeição, e assim deu certo, né? Iniciamos aí há uns 4 anos atrás nesse ramo de revestimentos 3D, gesso, e depois partimos para o revestimento cimentício em concreto, né? E aí eu vou estar trazendo para vocês essa trajetória minha, né, de como a gente iniciou nesse ramo, para vocês terem uma ideia, né? Eu não sei como é que vocês pensam futuramente em trabalhar isso aí, mas eu sugiro a vocês que, se vocês não começarem a trabalhar com 3D no concreto, vocês vão ter uma certa dificuldade para se estabilizar no mercado. Isso eu estou falando para quem já trabalha com gesso 3D nas residências aí, nas casas aí, né, de forma interior, porque a gente sabe que colocar o revestimento 3D fora da casa, né, dificilmente vai ter uma resistência e uma durabilidade, e não é o mais correto e ideal nesses casos, né? E para você que quer trabalhar com revestimento cimentício de concreto, é uma oportunidade que você está tendo de aprender com a gente, com a experiência com a gente, os erros e acertos que a gente teve nessa trajetória nossa de 4 anos trabalhando com concreto arquitetônico. Pois bem, eu mostrei a princípio para vocês aí algumas das nossas artes, né, dos nossos revestimentos cimentícios. Vou estar trazendo aqui para vocês aqui, vou levantar aqui. Aqui a gente montou um showroom, conforme vocês vão estar vendo aí, a gente montou os revestimentos aqui na parede, para o cliente ter uma noção de como fica, né? Então a gente teve que montar um showroom, separado algumas peças, né, de mais destaque. Aqui a gente acabou agregando alguns outros tipos de materiais que a gente trabalha aqui na loja, como o piso vinílico, né, os rodapés em poliestireno,
também algumas gramas sintéticas, conforme vocês estão vendo, né? Aqui é um solda-peça também da mesma forma, e os tijolinhos cerâmicos que a gente pega aqui na região nossa dessas cerâmicas, e a gente revende aqui também para agregar também, né, a opção de leque que os clientes têm aqui na empresa, né? Aí a gente vai estudando, a gente vai buscando o que está em alta, né, no mercado. Aqui tem um ripado, sai muito também o ripado em concreto, né, com as faixas mais largas, mas também nós temos as estreitas, né? Aqui o mosaico rústico, e tem os modelos aqui que fica a amostra para os clientes. Aqui também tem outras opções, né, de ripado, de tijolinho rústico e peças que a gente faz imitando a madeira, né, para o cliente ter noção de como fica, né? E aqui algumas artes aqui. É importante, galera, que vocês montem, vocês criem, né, uma estrutura, mesmo talvez você não tenha condição no início, mas é importante, é fundamental que você crie uma estrutura no início para que você possa mostrar para o cliente uma certa credibilidade, porque a gente está trabalhando com acabamento, não é verdade? Então o cliente ele precisa entender que ele está entrando no lugar que onde as peças, os produtos que ele vai adquirir, né, que geralmente são casas e a pessoa empolga e às vezes o cliente quer colocar uma coisa bonita, uma coisa diferenciada, seja uma coisa bem apresentável, né? Então por isso que é importante você fabricar, você criar um showroom num ambiente onde o cliente possa estar vendo esses revestimentos de concreto. No início para mim não foi fácil, né? No início para mim foi difícil porque no início eu não tinha essa estrutura, né? Eu fazia tudo na garagem de casa, né? Os gessos 3D, né? Através das forminhas que a gente comprava, que a gente adquiria. E aí eu fui vendo que ao longo do tempo, à medida que a gente foi ganhando mais experiência, eu mesmo aplicava, né? Então assim, eu lembro que eu comprei uma motinha, coloquei uma carretinha na motinha e aí eu ia levando para os cantos, eu mesmo aplicava, e eu vi que começou a crescer a demanda de pedidos, aumentando mais ainda. Então eu senti a necessidade de montar uma estrutura melhor e pudesse oferecer um espaço, um ambiente onde as pessoas pudessem ver a moldura já instalada no local. É igual aqui, ó, a gente colocou aqui as peças montadas já aqui soltas, de forma aleatória aqui, mas também a gente montou aqui um showroom, né, com as peças montadas na parede, para o cliente ver como está ficando, né, ou como ficaria na casa dele, entendeu? A gente criou um ambiente aqui, ó, todo iluminado, bem iluminado, pintamos, não fizemos rebaixamento de gesso, pintamos a parede o teto de preto, e colocamos umas luzes focadas nas peças para valorizar a peça, né? Colocamos aqui os revestimentos de Cobogó, que também é uma opção que você pode oferecer para o cliente, e é importante que você esteja sempre antenado no mercado. A gente tem que pesquisar o que tem alta, não é fazer o que todo mundo está fazendo, mas ir além, né? Pesquisar as grandes empresas, o que elas têm lançado, né? O que tipo de revestimento que elas estão trabalhando, para que a gente não fique de fora desse mercado aí e a gente não fique ultrapassado. Por que eu entrei por concreto, né? Por que eu entrei por revestimento cimentício? Eu entrei por revestimento cimentício de concreto porque eu via que o revestimento de gesso 3D ele estava ficando muito, sabe, todo mundo fazia, né? Assim, estava ficando muito assim, muito repetitivo, né? As peças, os modelos, limitada a colocação dele nas casas. Então a ideia nossa foi, eu pensei assim, ó, se eu não entrar nesse ramo do revestimento cimentício, que era o que estava em alta, eu vou sair do mercado. Por quê? Para o gesseiro que já estava no ramo, já estava atendendo a cliente ali no local ali através de um reboco de parede, né, de um rebaixamento de gesso, né, é muito mais fácil ele oferecer para o cliente essa opção de colocar um 3D do que eu que apenas trabalhava com 3D. Aí foi que eu pensei nessa hipótese, nessa possibilidade de entrar com revestimento cimentício de concreto para atender essa demanda, porque aí eu poderia estar trabalhando com esses revestimentos em fachadas, né, nos muros, pelo lado de fora, né, em bancadas, balcões. Então assim, há infinidade de opções de você colocar os revestimentos em outras áreas, por ele ser concreto, até mesmo na parte interior da casa. Muita gente não coloca mais o gesso porque a durabilidade dele, porque a fragilidade dele, às vezes um móvel tocar ali, enfim, né, ele quebra muito fácil, né? A resistência dele é obviamente inferior ao do concreto. Então a gente investiu, a gente procurou aos pouquinhos montar um ambiente
onde a gente pudesse oferecer os nossos revestimentos de concreto. Demanda uma outra estrutura, demanda uma outra realidade. Por quê? Porque uma outra logística, né? Porque aí você trabalha com betoneira, você trabalha com concreto, com cimento, você trabalha com areia, com a brita. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali como é ali o fundo ali da nossa empresa, né? Eu mostrei a fachada aí. E aqui nesse canal a gente vai estar trazendo essas informações do dia a dia de como funciona a nossa empresa aqui. Pode ser que às vezes eu tenha esquecido de falar alguma coisa importante, mas eu vou deixar aí que vocês possam fazer alguns comentários, algumas perguntas, a gente vai trazendo as informações para vocês, porque são muitas informações, são 4 anos que a gente já está no mercado já, e mudou muita coisa da época do 3D que estava em alta para os dias atuais. E quando eu falo que você tem que estar antenado no mercado, é você perceber a necessidade do cliente, ser diferenciado naquilo que você oferece. Nós estamos aqui numa cidade do interior de Minas, uma cidade pequena, onde as pessoas, né, em Itaiobeiras, praticamente aqui, né, não sei se vocês já ouviram falar, perto aqui de Montes Claros, perto do sul da Bahia aqui, né, divisa com o sul da Bahia. Então, assim, muitas pessoas buscavam esses revestimentos em outras cidades, a 200, 300 quilômetros daqui, como é o caso de Montes Claros. Cobogós ninguém fabricava aqui, esses revestimentos aqui de tijolo, ó, cimentício, ninguém fabricava aqui. A gente é pioneiro aqui na fabricação de cobogós aqui na cidade. Esses revestimentos aqui de concreto, ó, imitando madeira, ninguém fabricava aqui. A gente procurou, né, saber como funcionava esse revestimento de concreto amadeirado. Bordas de piscina também da mesma forma, igual a gente fabrica aqui, tá vendo? Essas peças de concreto, ó, conforme vocês estão vendo aqui, ó, a gente fez alguns catálogos, né, para mostrar para os clientes como funciona, como que é possível colocar na casa deles. Então isso aqui, essas apresentações aqui são de fundamental importância para o cliente ter a noção de como funciona isso. A gente colocou aqui alguns tijolinhos rústicos nas cores que eles podem ser pintadas, tá vendo? A gente introduziu no mercado e na nossa empresa aqui outros produtos que não fosse só apenas o revestimento 3D, né? Porque o revestimento 3D ele tem um valor agregado maior, porém ele não sai com frequência, assim como você precisa pensar de um produto que tem giro maior para pelo menos manter a estrutura da empresa, entendeu? Então o que acontece? Então nós pensamos, né, eu imaginei assim, olha, o que na construção civil as pessoas precisam com muita frequência que não seja o revestimento cimentício 3D. Então eu fui analisar e fui perceber que os pisos de calçada, as lajinhas de muro, são produtos que constantemente os clientes estão pedindo. As pingadeiras, né, as famosas pingadeiras que a gente tem aqui, né, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui as pingadeiras que a gente tem aqui, a gente tem em outros modelos também. As pingadeiras que colocam nos muros, né, nas partes de cima dos muros, para que não fique aquelas manchas de água e danifique a parede, entendeu? E os revestimentos de ladeira de piso de calçada, alguns aqui que tem aqui, ó, alguns revestimentos aqui que a gente começou a introduzir também, para não ficar só simplesmente no revestimento 3D, porque o carro-chefe nosso hoje, aquilo que gira mais hoje aqui na empresa nossa hoje, eu posso falar para vocês sem sombra de dúvida que é os pisos de calçada e as lajinhas de muro, que todos os dias praticamente saem, E hoje a gente busca trabalhar com uma certa necessidade do cliente na pronta entrega, porque o cliente, ele, quando ele vai buscar mesmo comprar de você, seja ele seja um revestimento de piso de calçada, né, que são os ladrilhos ou a pingadeira, ele já está necessitando daquele produto. Então você antecipar, você ter esse produto, né, estocado já produzido já, a probabilidade de você converter isso em venda é muito maior, entendeu? É muito maior mesmo. Então vale a pena. No início a gente não tinha esse produto em estoque, a gente produzia de acordo com o cliente pedindo, e hoje a gente já produz de maneira que a gente já tem um estoque já aqui preparado aqui para atender o cliente de imediato. Fabrica os revestimentos 3D, que tem que ter, óbvio que tem que ter, né? Esses revestimentos mais em alta, principalmente, tem que ter, que com o passar do tempo eles vão ficando obsoletos e vão saindo fora do mercado, e a gente tem que estar antenado para isso. E as lajinhas e os revestimentos de piso de calçada que tem que ter em estoque,
aos montes aí para atender os clientes aí nas suas necessidades, nas suas demandas. Então, a gente vai sair aqui agora do nosso local aqui, do showroom que a gente acabou criando aqui para mostrar para os clientes que eu já falei para vocês que é de fundamental importância vocês investirem num showroom, né? Na apresentação da peça é importante que você domine tendência, pesquise, veja o que está em alta, né? Sempre agregue na sua venda, na sua possível venda, né? Um produto a mais. Com certeza, se a pessoa está procurando fazer um revestimento no muro de uma parede, obviamente ela vai precisar da pingadeira, que consequentemente também vai precisar de um piso de calçada. Então uma coisa acaba que ligando a outra. Então vamos ali. Eu convido vocês agora para a gente ver o fundo ali, a fabricação nossa, onde é, como acontece, para vocês terem a noção. Vem aqui para vocês conhecerem aqui. Vamos chegar aqui para vocês conhecerem. Aqui está o fundo aqui, ó. Aqui é onde é produzido toda a nossa. Aqui tem uma cantina aqui, tem a geladeira aqui, o banheiro aqui, onde os meninos tomam café aqui. E aqui é onde é toda a nossa produção dos nossos revestimentos cimentícios aqui. Como dá muito entulho, a gente já deixa aqui uma caçamba já alocada aqui no ambiente aqui de trabalho. E aqui tem os revestimentos nossos que a gente fabrica aqui, a gente vai empilhando e deixando tudo já reservado aqui como pronta entrega, como estoque para o cliente ter noção e ver que está sendo produzido e ver que a empresa é uma empresa séria, que não atrasa, né, na sua entrega, não atrasa nos seus pedidos e já tem isso à mostra. Você vê que o material é muito bem feito, muito bem produzido, conforme vocês podem ver, né, os pisos não tem aquelas bolinhas, sabe, não é mal feito. Então vocês veem que a gente busca ter um controle de qualidade na fabricação dessas peças. E aqui a gente separou aqui dois ambientes que são a matéria-prima que a gente utiliza para a fabricação desses revestimentos cimentícios, né? Tanto a brita como a areia, né? Além do cimento em si, né? Que são fundamentais para que as peças que a gente produz aqui sejam peças que produzem com qualidade. Esse espaço aqui, galera, a gente construiu aqui essas bancadas, a gente montou aqui para os nossos funcionários trabalharem de maneira a não pesarem mais para eles, porque antigamente, eu falo pesar porque antigamente a gente trabalhava aqui, era tudo no chão, né? A gente fabricava aqui as peças. Eu tenho fotos e vídeos aqui de como a gente pegou esse terreno aqui e a gente concretou o chão aqui, a gente fabricava tudo no chão, era mais complicado, tinha que agachar, tinha que abaixar. Então, na criação dessas bancadas foi fundamental, enfim, né, para eles poderem atuar aí de uma maneira melhor aí para atender os nossos clientes. Não só isso também, mas é importante que você crie essas bancadas, que você construa essas bancadas todas niveladas, né, conforme vocês estão vendo aqui, de maneira que a estrutura que é montada, né, através das bancadas também, as peças possam sair todas niveladas, né, as peças possam sair todas bem produzidas, de maneira que na hora que a gente for entregar o produto para o cliente, ele perceber que a peça que é produzida aqui é muito bem feita, é muito bem elaborada. Aqui são dois terrenos praticamente, né? De 40 por 40 diferentes, 20 e 20 por 45 de fundo, né? Então assim, são dois terrenos que a gente alugou aqui, que é de um proprietário, e o showroom nosso lá na frente. E aqui é importante que o cliente também tenha acesso a essas peças, para eles verem, né, que não tem nada sendo feito aqui de forma errada, né, que a gente tem a produção aqui bem feita, e o cliente tem acesso a isso aqui para ele ver, para ele escolher os pisos aqui, de maneira que ele sinta segurança que ele está encontrando uma empresa aqui, uma certa segurança para ele comprar e investir o dinheiro dele nas peças que a gente produz aqui. A gente tinha um pampinha também. Quando a gente iniciou aqui, a gente tinha um pampinha que eu lembro quando a gente comprou ele no início, a gente comprou ele foi por 7 mil reais, há uns 4 anos atrás. Hoje a gente está vendendo ele, está até à venda, ele não está aqui, está na praça ali para vender. A gente agora acabou adquirindo uma estradinha para facilitar nas entregas, né? Porque ele tem mais um conforto, né? Tem um ar-condicionado, enfim, né? Para poder entregar melhor, até mesmo na região aqui, para alguns clientes nossos aqui. A gente atende toda a região aqui, a gente não restringe apenas a atender a cidade de Itaiobeiras, a gente atende outras cidades aqui da região também, né?
Então, no canal, a ideia minha é trazer para vocês experiências de como criar, né? A ideia nossa do canal é de trazer experiência para vocês de como criar, né? De como trabalhar com esse revestimento, né? Com esse segmento aí do concreto arquitetônico, porque a construção civil está muito em alta. Então a ideia é trazer experiências para vocês de como trabalhar com esse tipo de revestimento, né? Sair um pouco da fabricação do gesso. O gesso 3D em algumas regiões ainda é forte, vende, né? Traz retorno financeiro, traz. Mas se você puder ir mais além, porque a mesma forma que às vezes você compra para fazer o gesso 3D, ela serve também para fazer o concreto, a peça de concreto arquitetônico, né? Que é o revestimento de concreto cimentício. Então você tem a possibilidade de ofertar para esse cliente, né? Não só no interior da casa dele, mas também de forma externa. E também tentar convencer esse cliente também a colocar o próprio cimentício dentro da casa, por conta da durabilidade que esse revestimento de concreto traz, diferentemente do revestimento de gesso 3D. Uma coisa importante também salientar é você saber fazer os cálculos direitinho para você ver o que está dando retorno ou o que não está dando retorno. Igual, por exemplo, mesmo, a gente começou com os revestimentos 3D cimentício, introduziu não somente os revestimentos 3D, mas introduziu os cobogós, a fabricação das peças de cobogó, igual tá aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. As peças de cobogó estão aqui. Tem muitos modelos de cobogó aqui que a gente produz também aqui para o cliente, né? E também a gente começou a produzir também os pavers, né? Os pavers aqui para também atender essa demanda que tem sítios, né? Áreas assim de zona rural, até mesmo de calçadas, né? Para o cliente que quer um produto diferenciado também em praças, né? Atender talvez até prefeituras, né? Que se você tiver com interesse de pegar algumas licitações, para também atender essa parte também. Demanda um tempo maior para produzir? Demanda. Existe uma logística maior do que o revestimento? Existe. Mas quanto mais material você trazer para o cliente, né, maior vai ser a opção que ele vai ter e maior vai ser o seu ganho também, porque a cada dia que você traz um produto diferente para a empresa sua, a tendência é só crescer mais e a tendência é você ter um leque, você ter um portfólio maior para poder oferecer para os clientes. Vou mostrar uma coisa aqui no fundo aqui, galera. Aqui no fundo aqui nós temos uma bitoneira para atender a nossa demanda. Eu creio que uma bitoneira a princípio dá, né? Porque aqui a gente produz aqui, a gente fabrica aqui, faz umas 12 a 15 massas por dia, né? Nós temos 5 funcionários. Então assim, uma bitoneira dá tranquilamente para atender essa demanda aí, né? Dos revestimentos que a gente produz aqui, conforme vocês estão vendo aí, ó. Logicamente, se a demanda aumentar, você vai ter que investir em bitoneira, não tem jeito, né? As lajinhas de muro que eu falei para vocês, que nós temos em outros, né, em chapéu, outros modelos também, e a gente vai estar trazendo para vocês aqui o dia a dia da nossa empresa, mostrando para vocês o que vocês podem fazer, se futuramente se vocês quiserem trabalhar nesse ramo do concreto arquitetônico, que é de fundamental importância na construção civil, não somente o gesso 3D, né? Eu sou muito grato ao gesso 3D, primeiramente, lógico que a gente é grato a Deus, mas eu sou muito grato ao revestimento gesso 3D, porque foi a partir dele que eu comecei, né, no início lá, e graças a Deus deu tudo certo. Hoje a gente pulou para o revestimento 3D cimentício, a gente não trabalha mais com gesso, justamente porque a demanda desse revestimento cresceu demais. Ele pode ser colocado em outras áreas que não seja somente no interior da casa, e também no interior da casa, né, que o gesso 3D só limita só o interior da casa. Então nessa parede aqui, a ideia nossa é montar os revestimentos e crescer o nosso portfólio, crescer o nosso showroom, montar aqui vários modelos aqui. Nós iniciamos aqui, como a demanda cresceu demais, a gente não conseguiu terminar de fazer, né, a apresentação do showroom nosso aqui. Vai ser essa parte aqui. A gente vai montar um jardim aqui. A gente até já começou já a instalar alguns pisos aqui de concreto aqui, para o cliente ter noção de como funciona. Está ainda um pouco bagunçado, mas a gente vai entrando nos eixos aqui. Mas é isso aí. Era só para vocês terem uma noção de como funcionava aqui. É uma estrutura de uma empresa de concreto arquitetônico, que é voltado para acabamento, né, cimentício. Eu não considero
que a gente é um pré-moldado? Né? Mas aqui a gente não trabalha com treliças, com postes, com esses postes aí de caixa d'água, né? Com essas tampas de caixa de fossa, enfim, porque a gente percebe que precisa de uma demanda maior, de uma atenção maior, né? De um foco, de um outro foco, entendeu? Então assim, a gente foca mais nessa questão do concreto arquitetônico, a gente foca mais na produção da peça de acabamento. Essa parte mais grossa aí da construção civil a gente não foca muito, porque demanda um tempo maior. A gente tentou trabalhar aqui uma época aqui com vasos de planta, de concreto, enfim, a gente percebeu que nesse momento não vale a pena. Vale a pena continuar e firmar nos revestimentos cimentícios, porque você precisa também criar uma identidade para as pessoas que estão buscando esse revestimento. Hoje na cidade, na região, a gente já tem uma identidade já. Pensou em revestimento cimentício, artefato acabamentos, pensou em piso de calçada, artefato acabamentos, né? Quando alguma pessoa já vem procurar o vaso, essa parte mais artesanal, né? Essas tampas de fossa, esses postes, essa treliça e tudo mais, a gente já indica para outros parceiros que a gente tem aqui, porque a gente também trabalha com parceria. A gente não é único aqui na nossa cidade, tem outros, mas a gente busca inovar e trazer novidades, né, para esse ramo do revestimento cimentício, que vale muito a pena, porque tem muita coisa ainda a ser explorada. Eu ficava sempre no início perguntando: meu Deus, como é que vai ser se o revestimento cimentício, se o revestimento de concreto ou de 3D acabar, se virar uma moda, o que vai acontecer? Enfim, mas o processo, renova a cada dia, tem N possibilidades, né? Nós temos fornecedores que a gente depois pode estar passando para vocês, uma lista de fornecedores que a gente compra os nossos revestimentos, as formas, né? As formas, o material que a gente utiliza para poder, por exemplo, dar a pigmentação corrosiva às peças, igual essas peças aqui, ó, que a gente produz aqui, tá vendo? O efeito aço cortem. A gente tem também, a gente produz aqui a peça que a gente também, quando a gente não joga o produto para ficar com aquele modelo lá, a gente só joga o produto para ficar com desgaste do concreto corrosivo. Na peça também a gente tem. Então assim, pesquisando, correndo atrás, vendo o que é tendência no mercado, fazendo parceria com os arquitetos, buscando mostrar seu produto, porque muitas vezes o cliente só por si só ele não coloca aquele determinado produto. Muitas vezes ele vai colocar aquele produto porque o arquiteto indicou, porque foi indicação de um arquiteto, foi de um projeto que ele viu, e é assim que você vai introduzindo o seu produto no mercado. Galera, é isso aí, desculpa pelo vídeo longo, a gente tem muita coisa para falar nesse canal, né? A gente só está iniciando, desculpa que vai ficar muito longo aí, mas a gente pode depois fazer um passo a passo, como foi a criação da empresa. Eu vou estar trazendo aqui a experiência nossa de dia a dia, que vale a pena demais. Eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal nosso aí, né? Ativar o sininho das notificações e curtir aí e dar aquele apoio moral para a gente. Tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui de conhecimento dessa área aqui que vale muito a pena. A construção civil está crescendo demais e você não pode ficar fora dessa aí, beleza? Então é isso aí, você que já trabalha com gesso 3D. Se você ainda não tem estrutura para trabalhar com concreto ainda, continue, mas sempre pense em trazer esse conhecimento que você tem do 3D de gesso para o concreto arquitetônico, que você vai dar um pulo aí, até mesmo em termos de valores agregados à sua produção, né? E outras áreas que você pode entrar aí sem acomodar, sem ficar para trás e sem perder esse campo aí que é enorme e tem espaço para todo mundo. Beleza? É isso aí, meu nome é Júnior aí, se inscreva no canal. Tamo junto, beleza? Um abração aí, fica com Deus. Até a próxima aí. Fui!